Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O presidente Jair Bolsonaro foi internado novamente. Ele está com uma obstrução intestinal. Isso ainda em decorrência da facada que ele tomou do militante do PSOL, Adélio Bispo. O presidente foi internado em Brasília e agora está sendo transferido para São Paulo. E os médicos já estão, inclusive, avaliando fazer uma nova cirurgia. O brasileiro de bem certamente está orando e pedindo a Deus pela recuperação do presidente. Infelizmente, no nosso país, muita gente está torcendo contra, está torcendo pelo contrário. Mas Deus é grande e tudo vai dar certo com a saúde do presidente e a saúde dele será restabelecida e logo ele estará de volta à presidência. Então, meus amigos, esses dias o presidente foi lá no Supremo Tribunal Federal participar de uma reunião a convite do ministro Luiz Fux, presidente da corte. E o presidente, então, durante ou no final desta reunião, ele sugeriu aos ministros que se orasse o Pai Nosso pelo menos uma vez por semana, no início das sessões no Supremo Tribunal Federal. E muita gente criticando, dizendo que nosso país é um país laico, e as pessoas que falam isso nem sabem o que é laicidade. Porque o país nosso, sim, ele é um país laico, mas ele não é um país ateu. A grande maioria da população brasileira, dos brasileiros, né, é cristã. A grande maioria. E o nosso país é laico porque aqui ele aceita todo tipo de credo. Aceita qualquer religião, seja ela cristã, budista, de origem africana. E por isso o nosso país é um país laico. Mas o nosso país é de maioria cristã e não é um país ateu, como muitos pensam que é. Senão não ficavam dizendo que não poderia ter uma oração em órgãos públicos porque o nosso país é laico. Mas, enfim, o nosso presidente, depois que ele falou sobre isso lá no Supremo, ele foi dar uma entrevista no outro dia e ele, então, os repórteres eles sempre fazem aquelas perguntas que deixam o presidente irritado, né, porque são perguntas idiotas, e o presidente chamou os jornalistas para orarem o Pai Nosso. Então, o presidente faz para provocar mesmo, né? Porque sabe que ali a maioria são ateus. A maioria ele não acredita em Deus. Eles estão ali para sacanear, para prejudicar o país, não o presidente. Então, o presidente convocou eles para orar o Pai Nosso. Olha só. Fantástica, inacreditável e realmente a matemática, né? A lei das probabilidades aponta que a chance de acontecer isso aí é quase que equivalente a um átomo aqui no Brasil. Presidente, o que você arrepende dessas críticas ao ministro Barroso? Pô, para de falar se arrepende, cara. O que tá feito, tá feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar para você. Acabei de falar. Vai acabar a entrevista. Depois diz que eu sou grosso. Vai acabar a entrevista. Acabei de falar para você. Vamos rezar o Pai Nosso aqui? Vamos? Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar. Vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá, ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ajuda aí. Então nós temos esse presidente que fala em Deus, que vai à igreja, que é um temente a Deus, e ele sugere orações às pessoas públicas, autoridades. E nós temos também do outro lado, que graças ao Supremo ter facilitado a vida dele, né, ter dado aquela ajudinha, ele agora não é mais condenado, ele teve as suas sentenças anuladas pelo Supremo. Nós temos, então, o ladrão, o maior corrupto do Brasil, do outro lado, se dizendo candidato para o ano que vem para disputar com o presidente Jair Bolsonaro. E ele fala isso sobre o que o presidente falou lá no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que é grave. Eu não posso acreditar. Eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa
sabe, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar um Pai Nosso, sabe, não tem sentido. Então o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país pensando no povo brasileiro. Um abraço Pedro, um abraço Eduardo Castro, um abraço Antônio Sabino e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Então você que é cristão, você prefere votar num presidente temente a Deus ou você prefere votar num ladrão que faz chacota com a oração do Pai Nosso? A escolha é sua, meu irmão. Fique à vontade para escolher. Se você é cristão, eu acho que você não terá nenhuma dificuldade em escolher. Então, meus amigos, antes de terminar o vídeo, eu vou fazer aqui um convite a vocês. Amanhã às 19 horas eu estarei falando aqui ao vivo, estaremos fazendo uma live às 19 horas desse dia 15, falando com o doutor Danilo. Ele é um advogado e professor universitário da Faculdade de Direito e ele, além de ter algumas obras publicadas na área de Direito, ele também publicou um livro sobre armas, sobre desarmamento. E nós vamos falar amanhã sobre desarmamento e alguns outros assuntos relevantes. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nós nos vemos então amanhã. Tchau. E o texto sagrado é muito claro. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio ou o injusto governa, o povo suspira. E um outro versículo que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos repetir esse versículo? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Louvamos a Deus que o nosso presidente teme a Deus e pede a bênção de Deus sobre o seu governo.